Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E olha só, eu estudo Jung há bastante tempo, quase 20 anos, e hoje em dia é muito difícil achar um escritor junguiano que me surpreenda. E aí chega e eu descubro uma mulher chamada Verena Cast. Não necessariamente ela confronta ou refuta Jung, mas ela faz colocações que são muito pertinentes, que fazem a gente pensar de uma forma diferente e melhor. Ela dá exemplos práticos, uma tonelada deles. Hoje eu vou compartilhar alguma dessas coisas com vocês e 3 exemplos eu vou dar. Verena Cast é psicóloga analítica, professora da Universidade de Zurique, presidente do Instituto Carl Gustav Jung em Zurique e também da Sociedade Suíça de Psicologia Analítica, além de presidente honorária da Sociedade Internacional de Psicologia Profunda. Mulher é foda. E o primeiro exemplo que eu quero dar com relação a esses pontos de vista diferentes do que Jung trouxe é sobre ânimos e ânima. Segundo Jung, a ânima, que é popularmente entendida como o aspecto feminino no homem, personifica o que a gente chama de eros. E o ânimos, popularmente entendido como aspecto masculino nas mulheres, personifica o logos. E assim, a mulher teria uma relação direta com Eros e o homem com logos. E aí a Verena Cast, ela fala, olha, esse é um dos conceitos que a gente mais precisa olhar e colocar nos dias atuais. Ela fala que ânima e ânimos aparecem em ambos os sexos e não têm relação com gênero. Eles deveriam ser entendidos como os arquétipos de relacionamento, arquétipos da união. Ela ainda sustenta essa afirmação dizendo que masculino e feminino são julgamentos construídos pela sociedade num determinado momento. E esse mesmo julgamento do que é feminino e masculino pode mudar com o tempo. E aqui a gente tem uma resposta para grande parte das perguntas que fazem aqui no nosso canal do YouTube quando a gente fala sobre ânima e ânimos. Pô, e eu que sou homossexual? Pô, e eu que sou trans? Pô, e eu? Não tem a ver muito com isso. Todo mundo, nessa visão agora um pouco mais expandida, tem ânima e ânimos, e essas relações têm a ver com outros tipos de conteúdos e complexos, mas no geral é o arquétipo de relacionamento e da união, como no casamento alquímico. O segundo exemplo que eu quero dar tem a ver não exatamente com algo que seja diferente do que Jung colocou, mas uma proposta dentro da análise que é muito interessante e lembra muito, sei lá, telepatia. A Verena fala que, assim como Jung também colocou, existe um inconsciente que é comum a todos, o inconsciente coletivo. E na prática terapêutica, na análise, psicólogo e analisando, eles estão ali numa relação que existe um inconsciente comum entre os dois acontecendo. Na literatura a gente pode falar de transferência e contra-transferência, né? Aquilo que é projetado no analista e aquilo que o analista sente pelo analisando ou pelaquela situação, como essa troca acontece. É um tema um pouco mais complexo, mas o que eu quero dizer aqui que é muito interessante? Ela fala que é possível formas de autorregulação psíquica do paciente ser experienciado pelo analista. Então o nosso psiquismo tenta se autorregular sempre, tenta se equilibrar. Então eu estou com medo, eu faço alguma coisa para me equilibrar. Eu sinto angústia, eu faço outra coisa. Então o nosso psiquismo ele vai tentando se regular, a homeostase psíquica. Só que tem vezes, numa sessão terapêutica, em que essa propriedade, essa ferramenta psíquica não acontece com a própria pessoa que está desequilibrada, por vários motivos. A própria condição do ego, do eu, do analisando, do paciente, pode estar de tal maneira que ele não consegue perceber esses recursos ou fazer com que esses recursos aconteçam. Então ele é experienciado no terapeuta, no analista. E ela cita uma ocasião em que isso aconteceu. Tinha um analisando ali no consultório dela, em que ele tinha passado por um trauma muito importante, envolvendo a esposa, os filhos, e ele estava mal. Ele estava muito mal. E logo no começo da primeira sessão, das primeiras sessões, ela, enquanto conversava com ele, começou a imaginar, do nada, veio na tela mental dela equações matemáticas com várias incógnitas. X, Y, sabe aquelas coisas? E ela vendo aquilo na cabeça dela, mas
por que eu estou pensando isso? Eu não acho que esse cara é uma equação. Não é, eu não estou entendendo ele como um símbolo desse jeito. Eu não acho que essa situação que ele está passando seja equações com incógnitas. Não estou vendo isso como um símbolo do que está acontecendo aqui. E aí ela decide compartilhar com ele. Olha, enquanto a gente está conversando, me veio aqui uma equação com várias incógnitas. E é aí que acontece uma parada muito louca. Porque é ele, equação com incógnitas? Equação com incógnitas são fáceis de resolver. Como que essa incógnita, como que essa equação é? E aí eles vão conversando e elaborando, e quando se chega numa conclusão, ele se sente vivo de novo. Ele fala algo como, isso ainda é possível, eu tô contente, eu não sou louco, eu tô aqui, eu existo. E isso é o suficiente para dar uma abertura tal que nas outras sessões a coisa se desenvolve de uma outra maneira. Muito diferente do que como estava, uma pessoa fechada e que mal conseguia se expressar por conta do trauma que ele teve. Isso é incrível, imaginar que algo no teu psiquismo pode ser experienciado por aquele que está te assistindo, te ouvindo, pelo menos num ambiente analítico, né, de sessão psicoterapêutica. E por fim, mais um ponto de vista diferente de Verena Casti com relação a Jung, porque Jung fala que o si mesmo, o self, que a gente já falou tantas vezes aqui, é o arquétipo organizador, unificador da totalidade, essa coisa toda, é como se fosse voltado para a espiritualidade, o nosso eu superior, aquilo que faz a gente ser nós mesmos, que é muito mais do que o que a gente acha que a gente é. Ele muitas vezes, o si mesmo, esse arquétipo, é expresso nos sonhos, nas fantasias, nas imagens e assim por diante, com figuras como reis, magos, profetas, salvadores, personalidades superiores. Ela diz que não. Ela se diz crítica a esse pensamento. Que claro que tem a ver com a superioridade e tal, mas ela avalia que isso tem mais a ver com os pais ou com as mães, no caso, dependendo do caso, né, reis ou rainhas, tem mais a ver com o complexo parental, por exemplo, do que com o tal do si mesmo. Que o si mesmo, ou o self, ele seria mais adequadamente expresso, ele se expressa de verdade mesmo, nos sonhos, nas imagens, fantasias, com mandalas, com círculos, quadrados, quadratura do círculo, cruz. Essas sim seriam expressões mais específicas dessa coesão, né, dentro do caminho de individuação ou também num caminho em que a gente está meio desequilibrado demais e de alguma maneira precisa se reestruturar. Então essas imagens vêm. E isso é muito legal, porque ela fala com todas as letras. Não concordo. No meu ponto de vista e dentro da minha experiência, não é bem isso que acontece. Entendo o que o Jung falou, mas mandala tem muito mais a ver do que rei para expressar o si mesmo. Mais ou menos por aí. Essa é Verena Casti, ela já me fez gastar uma grana em livros. Muitos dos livros dela estão esgotados, só vendem em sebo por valores mais altos, mas tem livros muito legais que não estão esgotados. Tem sobre vítima, tem sobre medo, tem sobre os fundamentos de psicologia analítica. Vale muito a pena você prestar atenção nela. Um beijo no seu coração e até a próxima.